mansão impecável, quartos arrumados, corpos deitados em beliches, todos com a mesma roupa, os mesmos tênis, o mesmo corte de cabelo, e no bolso de cada um uma nota de $5 e algumas moedas. O pedágio para a viagem intergaláctica que nunca aconteceu. Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Serial Crimes. E se você chegou agora, você acabou de entrar numa das histórias mais perturbadoras que eu já trouxe por aqui. Hoje a gente vai falar sobre um culto que convenceu engenheiros, músicos, ex-militares e pessoas perfeitamente inteligentes a abandonar tudo, família, dinheiro, identidade, para seguir um homem que dizia ser um enviado de outro planeta. Um culto que não terminou em prisão, em escândalo, em fuga. Terminou em 39 corpos cobertos com mantos roxos, em silêncio absoluto, numa mansão de luxo na Califórnia. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faz isso agora e me diz nos comentários até onde você acha que iria se alguém conseguisse te fazer acreditar que a Terra ia acabar. Guarda essa pergunta, porque você vai entender por que ela importa. Bora pro caso. Para entender o Heaven's Gate, você precisa entender os dois que o criaram. Duas pessoas que sozinhas eram apenas figuras excêntricas, mas juntas se tornaram algo muito mais perigoso. Marshall Heath Applewhite nasceu em 17 de maio de 1931 em Spur, no Texas. Filho de um pastor presbiteriano, cresceu com a Bíblia na mão e Deus na cabeça. Mas Marshall não era uma pessoa simples. Ele tinha talentos genuínos, uma voz de barítono impressionante, carisma natural, inteligência aguçada, se formou em filosofia, tentou a carreira de ator em Nova York, virou professor de música, casou, teve filhos. A vida parecia razoavelmente normal, até que começou a desmoronar. Em 1964, ele foi demitido de uma universidade no Alabama, depois que um relacionamento com um aluno veio à tona. A esposa pediu o divórcio. Ele se mudou para o Texas. Começou a dar aulas em outra universidade e aconteceu de novo. Segunda demissão, segundo escândalo. Desta vez foi a Universidade de São Tomás, em Houston, em 1970. Applewhite vivia num conflito interno profundo com a sua própria sexualidade, algo que, segundo pesquisadores, mudaria toda a doutrina do culto que ele viria criar. A obsessão com a pureza do corpo, com a negação do desejo, com a castração como libertação. E depois das demissões, ele tentou abrir um restaurante. Faliu. Ele perdeu o pai. Entrou em colapso emocional. E em 1972 foi internado no hospital. E foi lá, segundo ele próprio, que tudo mudou. Bonnie Lou Nettles nasceu em 29 de agosto de 1927, em Houston, também no Texas. Criada como batista, afastou-se da religião formal na vida adulta. Tornou-se enfermeira, casou, teve 4 filhos. Mas por volta de 1972, algo virou dentro dela. Bonnie começou a fazer sessões espíritas. Consultava cartomantes, estudava astrologia, teologia, astronomia. Dizia receber visitas noturnas de um monge do século XIX chamado Irmão Francis, que lhe dava instruções sobre cada aspecto da sua vida. O marido achava que ela estava enlouquecendo e o casamento desmoronou. Mas Bonnie estava convicta. Ela tinha uma missão. Ela só precisava encontrar o parceiro certo. E aí, em março de 1972, ela conheceu Marshall Applewhite. E há duas versões sobre como eles se conheceram, e nenhuma pode ser totalmente comprovada. Na versão de Applewhite, ele foi visitar um amigo no hospital, entrou no corredor e os olhos dele se encontraram e foi imediato. Um reconhecimento mútuo de segredos esotéricos compartilhados. Como se eles já se conhecessem de outra vida. Na versão dos filmes de Bonnie, Applewhite trabalhava no teatro onde a filha dela, a Ten, também trabalhava. Alguém se machucou, foi levado ao hospital e foi lá que Bonnie e Marshall se encontraram pela primeira vez. Seja como for, o resultado foi o mesmo. Bonnie fez uma leitura astrológica do mapa dos dois.
e disse que as estrelas se alinhavam, que o encontro tinha sido orquestrado por seres de outro nível. Applewhite, dos momentos mais vulneráveis da sua vida, acreditou. E em 1º de janeiro de 1973, os dois partiram juntos. Ela deixou 3 dos seus 4 filhos com o ex-marido. Ele abandonou o que restava da vida que tinha construído e começaram a pregar. No começo, eles não tinham nome, sede nem dinheiro. Viajavam pelos Estados Unidos em pobreza quase absoluta, dormindo em casas abandonadas, fechando portas e janelas para que ninguém visse o que acontecia lá dentro. Mas tinha algo que valia mais do que qualquer patrimônio: carisma e convicção. E uma história bem construída. Com o tempo, eles foram assumindo diferentes nomes. Os primeiros nomes foram Guinea e Pig, depois Boo e Pip, até chegar nos definitivos, que era Ti, que era Bonnie, e o Dó, que era o Marshall. As notas musicais do solfejo, Dó e Ti. E foram também moldando a teologia do grupo, que misturava elementos do cristianismo com ficção científica e ufologia. E eles, Ti e Dó, eram os 2 enviados. Eram as 2 testemunhas do Apocalipse mencionado no livro de Apocalipse, capítulo 11. Enviados para ajudar a humanidade a ascender para o próximo nível, antes que a reciclagem chegasse. E em setembro de 1975, Applewhite chegou à pequena cidade de Waldeport, no Oregon, com um panfleto. Bem em cima, em letras garrafais, estava escrito UFO. Cerca de 150 pessoas foram numa sala de um motel ouvir o que aquele homem tinha a dizer. Quando amanheceu, 20 moradores da cidade tinham largado tudo: famílias, empregos, casas, e partido com ele. Walter Cronkite, um dos jornalistas mais respeitados dos Estados Unidos, noticiou no CBS Evening News que uma dúzia de pessoas havia desaparecido. E aquilo era um mistério. Elas foram levadas numa viagem para a eternidade ou simplesmente foram levadas? Aquilo não era mais uma curiosidade, era um fenômeno. Em pouco tempo, o culto chegou a ter cerca de 200 seguidores. Pessoas de todos os perfis: engenheiros, músicos, ex-militares, buscadores espirituais, gente que tinha uma vida, planos, futuro, e que, em questão de horas, abriram mão de tudo isso. Assim que você entrava no Heaven's Gate, as regras eram claras. Você não tinha mais bens, todo o dinheiro é entregue ao grupo, você não tinha mais família. Contato com parentes era proibido ou estritamente controlado. Você não tinha mais identidade. Todos usavam o mesmo corte de cabelo, as mesmas roupas, andavam da mesma forma, falavam da mesma forma. A androgenia era a meta, uma antecipação do próximo nível, onde gênero não existia. Você não tinha mais desejo, pensamentos sexuais, relacionamentos românticos, tudo era proibido. E havia ainda os testes de fé. Em uma noite marcante, Ti e Dó reuniram os 40 membros que tinham à época e anunciaram: esta noite a nave vai chegar para nos levar. Todos ficaram do lado de fora da casa, a madrugada inteira esperando. A nave não veio. Quando amanheceu, os dois explicaram que aquilo era um teste. Eles queriam saber quem estava realmente comprometido, quem acreditava de verdade. E o resultado? Ninguém foi embora. Pelo contrário, os membros ficaram ainda mais desesperados para provar sua lealdade. Era uma manipulação clássica, eficaz e cruel. E funcionou durante décadas. E em 1983, algo aconteceu que deveria ter destruído o culto. A Bonnie, que é a Ti, a líder espiritual, o cérebro por trás da doutrina, foi diagnosticada com câncer. Primeiro, perdeu um olho para a doença. Depois, o câncer se espalhou pelo fígado e pelo corpo inteiro. Ela se recusou a tratar. Não acreditava que fosse morrer. A fé era tão absoluta que nem o próprio corpo moribundo conseguia abalar. Em 19 de junho de 1985, Bonnie Lou Nettles faleceu em Dallas, Texas. Havia um problema teológico enorme ali. A mensageira do próximo nível tinha deixado o corpo na terra. Como explicar isso? Applewhite, agora sozinho,
fez o que qualquer líder messiânico faz quando a realidade contradiz a profecia. Mudou a profecia. Ele disse ao grupo que Bonnie não tinha morrido. Ela havia ascendido. Seu trabalho aqui estava completo. Ela tinha ido à frente para o próximo nível e de lá continuaria a guiá-los. E mais, essa morte era a prova de que o corpo humano era apenas um veículo temporário, um recipiente descartável. A alma era o que importava, e a alma de Ti estava livre. Era uma inversão genial do fracasso, uma derrota transformada em confirmação. E o Heaven's Gate sobreviveu. Mais do que sobreviveu, evoluiu para algo ainda mais radical. Nos anos 1990, o grupo tinha encolhido cerca de 26 membros, mas Applewhite tinha encontrado uma nova ferramenta, a internet. Sob o nome comercial HighSource, o grupo criou uma empresa de desenvolvimento de sites e eram bons no que faziam. Seus clientes nem imaginavam que os web designers que contratavam eram membros de um culto que acreditava em naves espaciais. Mas foi pelos próprios sites do Heaven's Gate que Applewhite recrutou novamente. Em vídeos postados online, ele falava com uma calma perturbadora, olhos fixos na câmera, praticamente sem piscar, uma presença hipnótica. Pessoas que buscavam sentido, propósito, uma resposta para o vazio, clicavam naquilo e ficavam. O grupo chegou a 39 membros ativos, que eram engenheiros de software, músicos, ex-soldados, uma ex-funcionária da Disney, uma enfermeira. Nenhum deles era ignorante. Nenhum deles era desequilibrado no sentido clínico óbvio. Eram buscadores. E encontraram alguém que soube explorar exatamente isso. E dentro do grupo, a negação do corpo foi levada ao extremo. Applewhite, que durante toda a vida travou uma batalha interna contra a sua própria sexualidade, passou a pregar que o desejo físico era o maior obstáculo à ascensão. E para provar compromisso total com o próximo nível, 8 membros do grupo, incluindo o próprio Applewhite, se submeteram voluntariamente à castração cirúrgica. A primeira tentativa foi feita por uma ex-enfermeira do grupo e dentro do próprio culto, mas quase resultou em morte. O procedimento foi proibido internamente e as castrações seguintes foram realizadas em hospitais. Membros que passaram pelo procedimento, segundo ex-integrantes, não paravam de sorrir. E isso não era loucura no sentido que a gente imagina, um delírio incoerente. Era crença levada à sua conclusão mais radical. Era fé que dói. Em 1995, 2 astrônomos descobriram um cometa. Ele se chamava Halley-Bopp. Ia passar perto da Terra em março de 1997, numa das aparições mais brilhantes do século. Mas nas comunidades de OVNI e Nova Era, começou a circular um rumor. Uma foto tirada por um telescópio amador mostrava um objeto misterioso na cauda do cometa. A imagem era granulada, tecnicamente sem valor, mas o rumor tomou vida própria. Applewhite ouviu, e para ele não era rumor, era o sinal que Ti tinha prometido. A nave estava vindo, escondida atrás do cometa, e Bonnie estava lá dentro, esperando para buscá-los. A janela estava aberta, a hora tinha chegado. E em outubro de 1996, Applewhite alugou uma mansão de 9.200 metros quadrados em Rancho Santa Fé, um dos subúrbios mais ricos de San Diego. Disse ao proprietário que o grupo era composto por anjos cristãos. A mansão tinha custado $1.300.000 quando foi comprada. Era mediterrânea, com jardins, quartos amplos, beliches para todos os membros. Um lugar perfeito para o que estava sendo planejado. Durante os meses seguintes, o site do Heaven's Gate foi atualizado com uma mensagem final. O Halley-Bopp traz o encerramento do Heaven's Gate. Nossa graduação do nível evolutivo humano está chegando à conclusão. Estamos felizes em deixar esse mundo. Cada membro gravou um vídeo de despedida. Não havia choro, não havia medo. Eles sorriam, acenavam, diziam até logo e não adeus. Porque acreditavam
que estavam simplesmente pegando um ônibus para as estrelas. Um deles disse com leveza que estava animado para finalmente sair desse corpo. Outro sorriu e disse que estava grato pela jornada. Esses vídeos são até hoje o documento mais perturbador que existe sobre o poder da lavagem cerebral. Não porque mostrem pessoas em sofrimento, mas porque mostram pessoas em paz. Uma paz que foi fabricada passo a passo ao longo de anos de isolamento e condicionamento. E na noite de 21 de março de 1997, os 39 membros do Heaven's Gate foram juntos ao restaurante Mary Callender's no rancho Santa Fe Village. Todos pediram a mesma coisa: torta de frango com batata, cheesecake de blueberry e chá gelado. E a partir de 24 de março, o processo começou. Os membros foram divididos em grupos. E em turnos, ao longo de 3 dias, cada grupo preparou o próximo. A mistura era fernababital dissolvido em maçã ralada, seguido de vodka. Depois colocavam uma sacola plástica sobre a própria cabeça. Cada pessoa que partia era coberta com um manto roxo. Do lado de cada beliche, uma bolsa com a identidade do membro e uma nota de $5,75 em moedas, que era o pedágio para a viagem. Cada uniforme tinha um prato costurado dizendo Heaven's Gate Away Team, e todos eles estavam calçados com tênis Nike Decade preto iguais para todos. Applewhite foi um dos últimos a morrer. 3 assistentes o ajudaram e depois eles também cumpriram o ritual. E no dia 26 de março de 1997, uma ligação anônima chegou à central de emergência de San Diego sobre o acontecido. 2 horas depois, o policial Robert Brunk entrou na mansão do rancho Santa Fe e encontrou 39 corpos, 21 mulheres, 18 homens, idades entre 26 a 72 anos. Todos deitados em beliches, todos cobertos com mantos roxos, todos com o mesmo tênis, sem sinais de luta, sem sinais de trauma. Era o maior suicídio em massa da história americana e parecia uma cena de outro mundo. A mídia tomou conta da história com uma velocidade brutal. Câmeras de todo o mundo desceram sobre o bairro silencioso do rancho Santa Fe. Ex-membros que haviam saído do culto ao longo dos anos foram entrevistados, alguns com alívio de ter escapado. Meses depois, 2 outros ex-membros tentaram replicar o ritual, mas sobreviveram. E o site do Heaven's Gate ainda está no ar até hoje. Há 2 pessoas que respondem e-mails enviados para o endereço de contato. Elas se identificam apenas como Telá. Respondem perguntas educadamente, dizem que ainda esperam a nave, e os vizinhos do rancho Santa Fe se mobilizaram, compraram a mansão e a demoliram. Até o nome da rua foi mudado, de Colina Norte para Pácio Vitória, como se fosse possível apagar o que aconteceu ali. E eu fico me fazendo uma pergunta toda vez que eu estudo um caso assim. Uma pergunta que não tem resposta fácil. O que separa uma pessoa que teria entrado nesse culto de uma que não teria? Porque a gente tem muita vontade de dizer, eu jamais cairia nisso. Mas os 39 membros do Heaven's Gate não eram ingênuos, não eram fracos, não eram ignorantes. Eram engenheiros, músicos, ex-militares. O que eles tinham em comum era outra coisa. Era uma busca por sentido no mundo que parecia não ter. E um homem que soube, com uma habilidade perturbadora, preencher esse vazio. Marshall Applewhite não era um monstro no sentido que a gente imagina, com cara de louco, olhar vazio, comportamento errático. Ele era articulado, calmo, inteligente, convincente. E durante 25 anos, ele construiu pacientemente um sistema de crenças que faria sentido dentro, mesmo que fora parecesse impossível. Isso é o que os especialistas chamam de coerção persuasiva. Não é lavagem cerebral instantânea, é lenta, é gradual, é a soma de 1000 pequenas renúncias que as pessoas fazem voluntariamente, sem perceber que cada uma delas estreita um pouco mais a saída.
E o que me deixa com uma sensação que não passa é o seguinte: os vídeos de despedidas existem. Você pode assisti-los. E o que você vai ver não é desespero, não é dor, é leveza, é alívio. Na verdade, é até gratidão. Essas pessoas não acreditavam que estavam morrendo, elas acreditavam com toda a convicção do mundo que estavam finalmente indo para casa e nenhuma nave veio. 42 dias depois do maior suicídio coletivo da história americana, o cometa Halley-Bopp se afastou da Terra em seu ciclo de 4.000 anos e desapareceu no espaço. Sem nenhuma nave, sem nenhum sinal, sem ninguém para buscar essas 39 pessoas. O que sobrou foi o silêncio de famílias destruídas, de filhos que não sabiam que os pais tinham morrido até lerem no jornal. E ouviram uma voz que parecia bem, que parecia feliz, e não sabia que seria a última vez. O Heaven's Gate é um espelho desconfortável, não porque mostra monstros, mas porque mostra pessoas exatamente como você e eu, que só queriam acreditar que havia algo além e pagaram com tudo o que tinham. Essa foi a história do Heaven's Gate. Se esse conteúdo chegou até você de alguma forma, me conta nos comentários. E se você conhece alguém que gosta desse tipo de caso, compartilhe esse vídeo. Te espero no próximo vídeo.